Desde julho de 2025, as relações comerciais e diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos entraram em uma fase de tensão marcada por tarifas elevadíssimas, impostas pelo governo Trump sobre praticamente quase todos os produtos de origem brasileira. Essas tarifas, algumas com alíquotas de 50% ou acumuladas que chegam a esse patamar para certos bens, têm provocado repercussões graves na economia brasileira. Para exportadores, para cadeias produtivas, para consumidores, para políticas fiscais, cambiais e até para o ambiente político. Vou passar por partes. Primeiro, explicar o que são essas tarifas. O que o governo dos Estados Unidos anunciou formalmente, quais produtos foram afetados, quais exceções. Depois, os motivos declarados por Trump e sua administração. Em seguida, os impactos imediatos e potenciais para o Brasil. Finalmente, algumas considerações sobre o que pode acontecer daqui para frente. Capítulo 1. O que foi anunciado e o que está em vigor. 1. Tarifa de 40% mais recíproca de 10%. Em 30 de julho de 2025, Trump assinou uma ordem executiva declarando emergência nacional sob a lei denominada International Emergency Economic Powers Act, para lidar com políticas, práticas e ações do governo do Brasil, que o governo dos Estados Unidos considera uma ameaça à segurança nacional, política externa e economia dos Estados Unidos. Essa ordem implementou uma tarifa específica de 40% sobre muitos bens de origem brasileira, com efeito a partir de 6 de agosto de 2025. Em paralelo, foi imposta uma tarifa recíproca de 10% sob outra ordem executiva, aplicável a produtos brasileiros, como parte de uma política mais ampla de tarifas recíprocas que Trump começou a desenhar, alegando que muitos países impõem tarifas ou barreiras não tarifárias aos produtos dos Estados Unidos. O efeito combinado para produtos brasileiros que não estejam isentos de qualquer exceção pode chegar a 50% de tarifa. 2. Exceções e isenções. Nem todos os bens brasileiros foram atingidos da mesma forma. Há centenas de isenções incluídas no pacote de tarifas, algumas delas bastante relevantes para a economia brasileira. Exemplos de bens agrícolas ou produtos brasileiros em que as tarifas mais altas não se aplicam ou que foram poupados em parte: suco de laranja, polpa de laranja, nozes, celulose, fertilizantes do tipo NPK, certos metais, energia, aeronaves civis e partes de aeronaves. Mas muitos bens importantes sim foram atingidos: café, carne bovina, frutas tropicais, como mangas, papaias, abacaxis, frutos do mar, cacau, açúcar de cana, entre outros. 3. Investigação sob a Seção 301. Além das tarifas, os Estados Unidos, por meio do United States Trade Representative, abriu uma investigação sob a Seção 301 da Lei Comercial de 1974 para apurar práticas brasileiras consideradas injustas ou desfavoráveis aos interesses dos Estados Unidos. Os pontos investigados incluem práticas que afetam o comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, que o Brasil concede a outros países, como Índia, México, em condições diferentes das concedidas aos Estados Unidos, ou barreiras tarifárias ou não tarifárias que limitam o acesso de produtos dos Estados Unidos ao mercado brasileiro, proteção de propriedade intelectual, queixas sobre pirataria, contra produtos falsificados, dispositivos, etc. Mercado de etanol dos Estados Unidos, com queixas de acesso do etanol dos Estados Unidos ao Brasil, também questões ambientais e de desmatamento ilegal, argumentando que produtos beneficiados por essa atividade oferecem vantagem competitiva injusta. 4. Resposta brasileira. Diante disso, o governo do Brasil lançou várias ações. A Lei de Reciprocidade Econômica, Lei 15.122 de 2025, que permite suspender concessões comerciais, investimentos, proteção de propriedade intelectual, etc.
em resposta a medidas unilaterais de países que prejudiquem o Brasil. Regulamentação por decreto, que define os mecanismos institucionais para eventuais retaliações. Ações diplomáticas, inclusive junto à Organização Mundial do Comércio, OMC, para contestar as tarifas. Tentativas de negociar exceções, minimizar impacto, realocar exportações para outros mercados e suporte interno para setores afetados. Motivações declaradas pelo governo Trump. Os motivos alegados pelos Estados Unidos para impor essas tarifas sobre produtos brasileiros são múltiplos, alguns técnicos ou econômicos, outros políticos. Eis os principais. 1. Preocupações com discursos e liberdades civis. Tratamento político de opositores. Trump e seu governo justificam parte da medida, afirmando haver perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, bem como decisões judiciais no Brasil, especialmente decisões do Supremo Tribunal Federal, STF, que estariam atacando a liberdade de expressão, impondo censura ou manipulando normas contra plataformas digitais ou indivíduos. Também apontam, nomeadamente, o juiz Alexandre de Moraes, que, no entendimento do governo dos Estados Unidos, teria excedido sua autoridade em procedimentos de censura ou ordens que impactam plataformas digitais ou discursos políticos. 2. Desequilíbrios comerciais. Tarifas recíprocas. O governo americano fala de comércio injusto, ou práticas que favorecem outros países em relação aos Estados Unidos, barreiras tarifárias ou não tarifárias, e deficiências no acesso de exportações americanas ao mercado brasileiro. A tarifa recíproca de 10%, por exemplo, é apresentada como uma resposta a isso. Ou seja, se o Brasil coloca barreiras aos produtos americanos ou exige regulamentações que sobrem para as empresas dos Estados Unidos, há uma tarifa de resposta. 3. Digital Trade, meios de pagamento eletrônicos, propriedade intelectual. Algumas das alegações envolvem restrições ou decisões no Brasil que afetariam empresas americanas de tecnologia, plataformas sociais, transferência de dados, censura de conteúdo, exigências legais que poderiam ser consideradas arbitrárias, proteção de direitos autorais, etc. Também há reclamações sobre privilégios tributários ou tarifários que o Brasil concede a outros países ou setores, em comparação ao que concede aos Estados Unidos. 4. Questões ambientais. Desmatamento ilegal. O governo dos Estados Unidos também cita que algumas exportações brasileiras estariam se beneficiando do desmatamento ilegal ou de práticas ambientais que o governo norte-americano considera insuficientes de serem fiscalizadas e reguladas no Brasil. Isso entraria no argumento de vantagem competitiva injusta para produtores brasileiros. 5. Política interna, base eleitoral e simbologia. Há também motivações que parecem mais políticas do que puramente econômicas. A imposição de tarifas elevadas funciona como um discurso de proteger a indústria americana, de America First, de mostrar força diplomática, de que os Estados Unidos não aceitam interferências judiciais ou atitudes que eles consideram autoritárias em outros países. Esse tipo de política costuma agradar uma base eleitoral que valoriza esse tipo de postura. Alguns observadores afirmam que Trump vislumbra ganhos políticos, internos, ao adotar posição dura frente a governos com os quais discorda, além de enviar sinais internacionais de que não pressupõe recuo em casos que percebe como desrespeito aos valores americanos. Impactos já visíveis e riscos para a economia brasileira. Agora, quais são os efeitos que essas tarifas estão exercendo ou poderão exercer sobre o Brasil? Vou dividi-los em impactos práticos imediatos, efeitos de médio prazo e riscos que podem se agravar caso a situação continue ou escalone. Impactos imediatos, de curto prazo. 1. Redução de exportações para os Estados Unidos.
Produtos brasileiros que tradicionalmente têm boa demanda no mercado dos Estados Unidos: café, em especial café instantâneo, carne, frutas tropicais, cacau, açúcar, etc. Vêem-se diante de uma barreira tarifária enorme. Isso tem levado muitos compradores americanos a reduzir importações, ver alternativas ou simplesmente cortar compras. O custo adicional, tarifa, torna produtos brasileiros muito menos competitivos em preço. Por exemplo, as exportações de café brasileiro para os Estados Unidos caíram fortemente. Houve uma queda de 46% no volume de sacas de café de 60 kg, comparadas com o mesmo mês do ano anterior, para o mercado norte-americano, depois das tarifas de 50%. O café instantâneo exportado para os Estados Unidos também registrou queda de quase 60% ano a ano. 2. Pressão sobre setores e produtores agrícolas. Produtores de café, carnes, cacau, frutas tropicais, frutos do mar e açúcar devem sofrer perdas de receita com redução de demanda dos Estados Unidos ou com a necessidade de buscar mercados alternativos, possivelmente com custos maiores de exportação, adaptação a requisitos técnicos ou fitossanitários diferentes. 3. Inflação e efeito nos preços domésticos. Como a demanda externa diminui ou se fragmenta, pode haver queda nas receitas cambiais de exportação, o que pressiona o real para baixo, podendo gerar desvalorização cambial, o que, por sua vez, encarece insumos importados, combustíveis, bens de capital, etc. Isso já estimula pressões inflacionárias no Brasil. Além disso, quando produtos que saem do país perdem competitividade, pode haver impacto em cadeias que dependem de exportação, com possibilidade de queda na produção, perda de empregos, etc., afetando renda interna. 4. Empregos e produção. Com exportações menores, fábricas, produtores rurais ou agroindústrias que atendiam o mercado americano terão margens menores e poderão reduzir produção ou desligar linhas, com consequências diretas no emprego. Em alguns estudos, estimou-se perda de mais de 100 mil empregos, dependendo de como os setores reagirem. Por exemplo, um estudo do CDPLAR-UFMG estimou o impacto nocivo nos estados que mais exportam produtos atingidos. 5. Dificuldade de redirecionamento de mercados. Embora alguns produtos brasileiros tentem encontrar novos mercados, Europa, Ásia, América Latina, etc., isso nem sempre é simples. Há exigências sanitárias, regulamentações, padrões de qualidade, logística, custos de transporte, barreiras tarifárias em outros países, acordos comerciais, etc. Portanto, o redirecionamento não é imediato nem garante manter preços ou volumes. Impactos de médio e longo prazo. 1. Perda de competitividade internacional. Empresas brasileiras que perdiam para concorrentes internacionais por conta de custos logísticos ou regulatórios agora enfrentam concorrência agravada, tanto nos Estados Unidos quanto potencialmente em outros mercados. Se a produção for reduzida ou investimentos forem adiados, pode haver desertificação de capacidades técnicas ou industriais em setores afetados. 2. Efeitos cambiais e fiscais. Menores receitas de exportação implicam menor entrada de divisas, afetando o balanço de pagamentos. Há pressão para que o real se deprecie, o que por um lado pode favorecer exportações em outros mercados, mas por outro representa aumento no custo de dívida externa, de insumos importados, de bens de capital, etc. Isso pode forçar ajustes fiscais, maiores juros, etc. 3. Pressão sobre contas externas e inflação persistente. Esses choques externos costumam se traduzir em inflação de bens importados, assim como em pressão sobre o câmbio. O governo, para conter inflação, pode ter que subir taxas de juros, o que encarece crédito, desestimula investimento. Impactos negativos sobre crescimento econômico podem aparecer. 4. Risco de retaliações ou aumento de barreiras nos outros lados.
Brasil já prepara contramedidas ou um cardápio de possíveis retaliações. Se os Estados Unidos elevarem ainda mais tarifas ou reagirem a retaliações brasileiras, pode haver escalonamento de guerra comercial. Isso gera incerteza, que por si só já afeta investimento, planejamento empresarial, cadeias globais. 5. Investimentos e confiança. Incerteza regulatória, política externa instável, risco de sanções ou tarifação, ou risco de retaliação. Tudo isso inibe investimentos estrangeiros ou torna custos de investimento mais altos. Haverá prêmios de risco, seguros, distorções, etc. Empresas brasileiras que dependem de insumos importados também enfrentarão custos mais elevados ou dificuldades logísticas. Impactos para o consumidor brasileiro. Não são apenas os exportadores que sentem os efeitos. Consumidores domésticos no Brasil também são impactados. Quando bens importados são afetados pelas tarifas, isto é, quando o Brasil importa bens norte-americanos ou insumos que dependem de comércio com os Estados Unidos ou via cadeias globais afetadas, os preços sobem. Isso pode aumentar o custo de bens de capital, máquinas, componentes industriais, eletrônicos, etc. Inflação geral tende a subir, especialmente nos bens de consumo durável ou semidurável importados, ou com insumos importados. Se houver desvalorização do real causada pelo choque externo ou fuga de capitais, isso também pressiona preços de combustíveis, energia, transporte e bens básicos. Possíveis consequências políticas e institucionais. O governo brasileiro está sob pressão para responder de modo equilibrado. Retaliar demais pode gerar guerra comercial, mas não responder pode ser visto como impotência diplomática. Possibilidade de litígios na OMC, que são demorados. Resultados incertos. Setores mais vulneráveis, agricultores, pequenas empresas exportadoras, podem ficar à mercê das decisões governamentais de suporte, subsídios ou medidas de compensação. A reputação internacional do Brasil pode ser afetada, dependendo de como as alegações sobre liberdade de expressão, processamento político, etc., forem vistas pela comunidade internacional. Avaliação de vantagens e desvantagens para o Brasil. Não tudo é sombrio. Há aspectos que, em certas circunstâncias, podem trazer oportunidades ou pelo menos aliviar danos. Redirecionamento de exportações. Embora difícil, há países com crescimento de demanda. Ásia, União Europeia ou parceiros emergentes. O Brasil pode intensificar a atuação nesses mercados, buscar novos acordos, intensificar qualidade, certificações, etc. Alguns produtos foram poupados das tarifas mais elevadas ou conseguiram isenções, o que reduz o impacto em certos setores-chave. A pressão para modernizar cadeias produtivas, reduzir custos, melhorar eficiência logística, aumentar padrões de regulação ou certificação para exportar pode gerar ganhos de produtividade. Internamente, pode haver incentivos para políticas que melhorem infraestrutura, facilitem comércio exterior, que apoiem exportadores, que diversifiquem parceiros comerciais. Riscos dependentes de evolução futura. Se os Estados Unidos aumentarem ainda mais as tarifas, ou diminuírem as exceções, ou se responderem com medidas extras, o choque pode se agravar. Se a guerra comercial gerar instabilidade cambial forte, poderá haver fuga de capitais, aperto no crédito, pressão sobre reservas internacionais. Se o Brasil não conseguir compensar com exportações alternativas, poderá haver déficit em algumas cadeias ou perdas de empregos substanciais. Dependendo de como o governo reagir, via política fiscal, juros, suporte setorial, poderá haver impacto negativo no crescimento do PIB, no emprego e no bem-estar. Possíveis cenários futuros. 1. Negociação e desescalada. Brasil e Estados Unidos poderiam negociar exceções adicionais, alterar as condições de conformidade regulatória,
negociar bases de reciprocidade ou adotar compromissos que atendam a algumas das queixas americanas relativas à transparência, empresas digitais, etc. 2. Retaliação proporcional. Brasil já tem instrumentos legais, a Lei de Reciprocidade, de fazer retaliações comerciais ou suspender concessões, isenções, investimento estrangeiro ou proteção de PI. Poderia impor tarifas sobre bens americanos similares, ou medidas fiscais ou regulatórias que levemente recalculem o equilíbrio. Isso tende a escalar o conflito, porém. 3. Litígio em organismos multilaterais. A OMC será um caminho natural. Se o Brasil ganhar, as tarifas americanas podem ser consideradas ilegais sob normas internacionais de comércio, o que pode obrigar os Estados Unidos a removê-las ou compensar. Mas esse processo costuma ser demorado, com incerteza. 4. Adaptação econômica interna. Incentivar substituição de exportações, diversificação de mercados, melhoria de competitividade, estímulo à indústria exportadora local, suporte aos produtores afetados, incentivos fiscais, crédito, infraestrutura para reduzir custos logísticos, etc. Conclusão. As tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil a partir de julho-agosto de 2025 constituem um choque externo importante. Elas combinam motivações econômicas, como queixas de práticas comerciais, acesso de mercado, proteção de propriedade intelectual, com motivações políticas, acusações de censura, tratamento político controverso, disputas sobre transparência, etc. Para o Brasil, os impactos já são concretos. Exportações diminuindo, perdas de receita para produtores, aumento da incerteza, inflação pressionada, efeitos sobre emprego. O grau de dano dependerá em larga medida de como o governo brasileiro reagirá. Se conseguirá negociar exceções ou flexibilizações. Se conseguirá abrir mercados alternativos. Se mitigará impactos internos, crédito, logística, custos. Se manterá estabilidade macroeconômica, câmbio, inflação, juros sob pressão. Também dependerá da resposta dos Estados Unidos, se haverá escalonamento ou se voltarão atrás mediante pressão diplomática, comercial ou legal. Exemplo, OMC.